Em Mateus, eu tenho uma escritura aqui. Estou observando as escrituras. Mateus 20, 22, do 1 ao 14. Não tive tempo para lê-la, porque está ficando muito tarde. Eu já lhes falei muito, mas recordem. O rei foi enviado e fizeram uma ceia. Ele matou todos os seus bois e preparou as gorduras e tudo mais. E teve uma grande ceia preparada. E ele enviou e convidou muitos para virem. Um disse: bem, vocês sabem, depois de tudo, eu pertenço a isto e tenho isto, e eu tenho que ir para a minha fazenda. E um havia feito muitas coisas, e ele enviou outra vez, e eles o maltrataram. Finalmente, aquela era a geração dos judeus com os quais Jesus estava falando. Eles tinham algo mais para fazer. Então, finalmente, ele o enviou e disse: ide somente, os obrigue a vir, saia pelas ruas e estradas e todos os lugares, e obrigue-os a entrar. E após aquilo determinou que sua ceia de bodas estivesse pronta. Haveria ali convidados, ali. Então ele encontrou um homem lá sem as vestimentas de bodas. Ele estava agarrado com o velho paletó. E observe o que ele disse: amigo, depois que lhe convidei para a ceia de minhas bodas, eu te convidei e eu te dei um convite para vir. Uma ceia oriental. Eu creio que vou parar aqui e dar uma observada nisso. E se algum de vocês alguma vez já foram ao Oriente, onde já preguei muitas vezes, aquela ceia de bodas continua sendo celebrada exatamente da mesma maneira que ela era. O noivo, ele tem tantos convidados que ele deseja ter. Provavelmente o irmão viu isto lá na Índia, vem? Ele simplesmente tem tantos convidados quantos ele quiser. Digamos que ele pedirá por 30 convidados. Agora o noivo tem que fornecer as vestimentas. Ele tem que fornecê-las. Portanto, há um homem de pé na porta. E você vem com seu convite. Ele examina o seu convite e te coloca uma vestimenta, um manto, que alguns deles são ricos e alguns são pobres, e alguns deles são diferentes, mas todos eles ficam parecidos quando estão dentro desta manta. Todos se parecem. Mensageiro? Preciso que faça algo para mim, e tem que ser muito rápido. Entregue esses convites para os meus amigos, são muito importantes para mim. É o convite do meu casamento. Sim, Senhor. Mas, Senhor, aqui existem homens pobres e simples. Como, pois, tu os convidas para tão grande festa? Nesta festa, meus amigos, eles são muito especiais para mim. Não tem rico, não tem pobre, todos aqui vão ser iguais. Agora vá depressa. Sim, Senhor.
Eis o grande dia. A festa vai ser como nós planejamos. Os convidados já estão prestes a chegar. O servo já deve estar chegando também para receber os convidados. Seja bem-vindo à festa. Seja bem-vindo. Seja Sente-se. bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Sente-se. Seja bem-vindo.
Sente-se. Agora, todos os convidados estão aqui. Vamos apreciá-los, dar boas-vindas para eles, para que eles possam se aproveitar deste lindo banquete que nós preparamos para eles. Você, vem aqui. Como você entrou aqui? Você foi convidado? Servo? Vem aqui. Você deixou ele entrar aqui? Não, senhor. Então só pode ter entrado pela janela. Tire ele daqui e dê-lhe uma boa lição, para que ele aprenda. Aproveite-se da festa. Todos vocês são meus amigos. Muito bom. E você deve ser semelhante em tudo. Você não vai em primeiro lugar, você não será, digamos, eu sou um metodista aqui eu sou um presbiteriano. Oh, não. Você não vai em primeiro lugar, você tem que vir através da porta. Jesus disse: eu sou a porta do aprisco. Eu sou pentecostal, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso não significa nada. Você entra por aquela porta, e se você entrar por aquela porta, você recebe o manto. Este homem, quando ele disse: como você entrou aqui, amigo? Vem. Isso mostrou que ele apareceu ali de uma outra maneira. Ele entrou pela janela, entrou pelos fundos, mas não pela porta, não através da porta, pelo caminho que Jesus veio, através de seu sacrifício, entregando-te todo para Deus e andando para o Calvário, e sendo crucificado com Ele, e levando outra vez para usar sua vestimenta de sacrifício e morte, para com as coisas do mundo. Se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nem mesmo em você. Agora veremos uma segunda festa, também de costume oriental, onde todos os que eram convidados deveriam se sentir bem-vindos, e todos se pareciam iguais, e recebiam os mesmos cuidados. E havia um homem nessa festa que estava diferente dos demais, mas não porque entrou pela janela. Ele tinha um convite, porém quem o convidou intentava humilhá-lo e fazer com que se sentisse envergonhado, mesmo sendo o mais desfavorecido naquela festa. Ele era a pessoa mais importante que havia entrado ali, e eles não o perceberam. Hoje eu vou dar uma grande festa. Convidei os meus amigos ricos, pobres, pequenos, grandes, e até aquele tal Jesus, profeta da Galileia. Vamos ver se ele vem. Servo, vamos receber os nossos convidados. Eles devem estar chegando. E este velho fariseu ia provar isto para eles, que ele não era um profeta. O fariseu estava indo para esclarecer isto e mostrar à congregação e a todas as pessoas daquela cidade que ele não era um profeta. Antes mesmo dele visitar a cidade, ele nunca tinha estado naquela cidade antes. Então, antes dele vir, ele iria expô-lo. Oh, aquele espírito, ele continua vivo, indo para o expor, fazer algo que impedisse a reunião que ele poderia ter ali. Então descobrimos que ele disse: farei um jantar e convidarei a todos,
e reunirei todas as pessoas da cidade, e então provaremos que ele não é nenhum profeta. Nós provaremos isto. Então o fariseu pode ter pensado que fazendo isso, ele teria um pequeno, talvez se tornaria após um tempo um dos presbíteros ou algo. Ele realmente faria sucesso com o seu grupo. Ele iria criticar o Senhor Jesus no banquete para provar que ele não era um profeta, para desonrá-lo em alguma parte, e então ele seria um grande sujeito no meio deles, se tornaria um grande homem. Então ele tinha um hospedeiro ou um porteiro que tinha que pegar os convites, porque você não podia entrar a não ser que tivesse sido convidado. E chegavam e se identificavam pelo nome, e então eles podiam entrar. Então vamos apenas olhar o que tinham que fazer por algum tempo. Já estive no Oriente, talvez muitos de vocês já estiveram e observaram como eles fazem isso. É realmente impressionante. Você observa então quando tudo está sendo cuidado, e quando eles chegam à porta, a primeira coisa, o porteiro pergunta quem é, e eles dizem quem são, e olham em sua lista, e ali está o nome. Assim ele os anima, e o que ele faz? Ele toma seu cajado, coloca em um canto. Os rapazes tomam os cavalos, se ele veio andando, ou melhor, se ele veio a cavalo, e os colocam no estábulo. Agora a coisa seguinte que ele faz, entra em um saguão, e ali há um punhado de homens que são chamados de os lava-pés, os lacaios. É o trabalho de mais baixa remuneração que existe, é o criado lavador de pés. Agora aquele criado lavador de pés, ele tinha que lavar seus pés. Agora quando você viaja na Palestina, a roupa na Palestina é um manto, desce até embaixo, e então a roupa de baixo chega apenas por volta da altura da barriga, da perna, com a roupa de baixo. E assim os animais, e estes homens viajam na mesma trilha, os animais naturalmente seguindo pela trilha, e assim viajam pela mesma trilha, e a poeira vem de onde estão os animais, e havia um mau cheiro na poeira, e isso entrava em seus pés, quando eles estavam suados, e seus pés estavam calçados com sandália, e aquilo ficava cheio de suor, e ficava molhado, grudento, e aquele mau cheiro onde os animais atravessavam a trilha. As vestimentas palestinas eram longas como uma saia até embaixo, apanhava aquela poeira ali embaixo e entrava toda por debaixo de seus pés e seus membros, e eles realmente cheiravam como aquela trilha onde os animais haviam estado. Entrando em uma casa como aquelas que os fariseus tinham, possuíam aqueles grandes, enormes, finos tapetes. Eles eram enviados da Pérsia e tudo mais. Ora, você não se sentiria bem-vindo ante o anfitrião, e então todo fedendo daquele jeito. Então eles tinham uma maneira de cuidar daquilo. Eles tinham um criado lavador de pés, e ele ficava lá. Então a coisa seguinte acontece: há um homem ali com uma toalha sobre o seu ombro. Ele tem um pouco de unguento em sua mão. Isso é um óleo perfumado. Agora os raios diretos daquele sol da Palestina sobre o seu pescoço, ele simplesmente te enche de bolhas. E outra coisa, aquela poeira que é apanhada às vezes entra em sua barba e seu cabelo. E este homem aqui de pé, então com aquele unguento, ele o segura nessa pequena panelinha. Você o coloca em suas mãos e o esfrega em sua face e em seu pescoço.
E então você toma aquela toalha e limpa aquilo, e arruma o seu cabelo. E então quando eles se limpam suas barbas através de seus pescoços e limpam com aquela toalha, agora eles estão prontos para encontrar o anfitrião, para encontrar aquele que os convidaram. Vem? Eles não se sentiriam bem entrando com toda aquela poeira. Esta é a razão do lava-pés. Vem? Eles estavam com cheiro ruim. Eles tinham que lavar seus pés, suas enormes, velhas, pesadas sandálias sobre aqueles tapetes finos. Eles não se sentiriam bem, eles se sentiriam constrangidos. Mas agora seus pés estão lavados, e agora ele está todo arrumado, e ele exala o perfume que foi colocado sobre ele. Daquele unguento, eles chamam de ungir suas cabeças com óleo, e os frega em sua face, e então enxuga com a toalha. Agora ele está renovado. Agora a coisa é a seguinte: ele encontra com seu anfitrião, aquele que o convidou. Ele sente a vontade de encontrá-lo, e agora ele não tinha vontade de encontrá-lo com toda aquela poeira sobre si. Então ele está todo arrumado e preparado agora. Então o anfitrião o esperava na porta. Eles tinham um costume bastante estranho. Isso continua em alguma das igrejas, uma saudação com um beijo. Então eles pegavam na mão, cruzadas dessa maneira, abraçavam uns aos outros, os homens, com seus braços ao redor um do outro, e assim beijavam um ao outro no pescoço. E quando o anfitrião te beijava, você era bem-vindo. Aquele era o beijo de boas-vindas. Agora você não gostaria que o seu anfitrião te beijasse com toda aquela velha terra e coisas em você. Então você tem que estar limpo antes de receber o ósculo de boas-vindas. Mas quando uma vez você recebe o beijo de boas-vindas, você é um irmão completamente habilitado. Isso é tudo. Você poderia hoje, a única coisa que você poderia fazer, você vai a uma casa hoje e você se sente em casa, você é um deles, ele te dá um beijo de boas-vindas. São todos meus amigos, são todos bem-vindos. Agora, por volta deste momento, eu imagino aquele cordeiro assado ali fora, atrás na churrasqueira, estava simplesmente cheirando ao redor daquela região, juntamente com as uvas e coisas. Agora eu imagino que os fariseus e todos seus amigos estavam brindando as taças um com o outro, e tomando um bom gole à saúde, e um dos melhores vinhos que havia na Palestina naquela época. Ora, eles eram ricos, eles podiam comprá-lo. E eles todos, as mulheres com suas excelentes joias, estavam em um canto tendo seu companheirismo, assentadas ao redor, em divãs e demais coisas, como era o costume daquele dia. E os homens todos fazendo seus brindes e conversando, e o sacerdote, todos os rabinos e tudo mais, tendo um bom tempo, e a festa estava indo muito bem. E então Jesus, embora ocupado, como ele era, em seu itinerário lotado, ele sempre mantém seu compromisso. Você pode contar com isso. Ele cumpre o seu compromisso. Quando ele vem, nós o tratamos do mesmo modo como eles fizeram ali. Ele vem, se identifica, mas ninguém quer ter nada a ver com ele. Se ele pudesse fazer algum tipo de truque, ou fazer algum tipo de milagre, como ele fez diante de Pilatos, a única oportunidade que ele teve, ele lhe perguntou, queria ver algo ser feito, vejamos um sinal. Ele deve ter se arrependido. Filma Jesus lá. Rembrandt diz que ele era como João ninguém.
ficava no canto, como um João ninguém, triste, e eles comendo, bebendo, sorrindo, e ele lá no cantinho, desprezado, o que criou os céus e que tudo que nele há, que criou a terra e tudo que nela há. Veja, se esse fosse profeta mesmo, saberia quem está tocando ele. Veja só, é um enganador, ele não sabe quem é não. Não sei quem é. É uma prostituta. Simão, Sim, mestre. havia 2 devedores, um devia 500 e o outro 50. E ele perdoa a ambos. A quem a ele a mais ama? Tenho por mim, mestre, que aquele que mais devia. E eu digo que a essa disseste bem. E eu digo que a esta pecadora os seus muitos pecados serão perdoados. Porque aquele que pouco perdoa, pouco ama. Mas aquele que muito perdoa, muito ama. Deus rompeu, veja, ela saiu para servi-lo, porque a inspiração o atingiu. Atingiu que aquela era a hora, aquele era o mensageiro, aquele era o Messias, que era para curar a ela. E ela creu nisto, e ele necessitava de uma obra ser feita para ele, e ela seguiu em frente, sem nada mostrar que ela podia fazer. Ela simplesmente seguiu na sua inspiração. Observe, Deus rompeu as pontes das glândulas lagrimais em seus olhos, os mesmos olhos que tinha ouvidos que eu tinha ouvido, os olhos que viram isto romperam com regozijo. Então, outra coisa, Deus deu cabelos longos com aquelas lágrimas fluindo. Deus lhe forneceu a toalha com seu cabelo, e com as suas lágrimas ela supriu suas necessidades. A necessidade do Deus vivo, ela tinha ouvido falar sobre isto, porém agora ela ouviu, ela pôde lhe fazer uma obra. Ó pecador, por que você não faz a mesma forma enquanto você vê as necessidades agora? Aleluia! Palmas para Jesus! Deus rompeu as glândulas lagrimais, e foi 2 torneiras de água dos olhos, e Deus providenciou a toalha.
Simão não tinha toalha, Simão não tinha água, mas Deus tinha providenciado 2 torneiras. Deus atingiu as glândulas lagrimais e saiu água, e Deus providenciou o cabelo. Essa segunda parte estava fora da programação, mas me veio no coração. Irmã, só está de parabéns, é a esposa do irmão Eliseu. Palmas para Jesus. Deus amou isso aqui, Deus amou.